Glória a Deus, queridos. Como é que vocês estão? Louvado seja Deus. Hoje eu quero trazer um tema bastante revolucionário. O orgulho de Faraó e a queda de muitos nos dias de hoje. Gente, hoje a ministração ela tá bem assim profunda. É mistério santo. Aleluias. E eu quero aqui intitular ela dentro do texto base de Provérbios, capítulo 16, versos 18. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. A gente sabe que o orgulho é um sentimento, e ele é um sentimento destrutivo que existe. E ele afasta as pessoas, ele destrói relacionamentos, ele fecha as portas e, acima de tudo, nos distancia de Deus. A gente vive em uma geração onde o orgulho ele tem sido normalizado. Muitos não chamam mais de orgulho, dão outros nomes como autoestima elevada, outros amor próprio, autopreservação. Mas na verdade é que muitas pessoas estão se machucando, outras estão machucando outras, corrigindo aqui, por não quererem ceder, por não quererem pedir perdão, por não quererem reconhecer os seus erros. O famoso narcisismo, tão falado nos dias de hoje, nada mais é do que orgulho elevado, a máxima potência de pessoas que só pensam em si mesmas, que não conseguem ver além do seu próprio reflexo, pessoas que não aceitam ser contrariadas, que manipulam, que desprezam os sentimentos alheios. Mas o que há por trás disso? O mesmo orgulho que destruiu reis, impérios e nações. E muitas vezes o orgulho nos impede de dar um passo de reconciliação. Seja um casamento, seja um relacionamento familiar, na igreja ou no trabalho. Quantas pessoas foram desfeitas por causa do orgulho? Quantos casamentos acabaram porque ninguém quis ceder? Quantas igrejas foram divididas, destruídas, porque alguém não quis abrir mão da sua razão? E o exemplo de Faraó, o orgulho que destruiu o império, existe, queridos. É um exemplo claro de orgulho que levou à destruição. A história de Faraó, ele não era apenas um rei, ele era considerado um deus pelo seu povo. E a cultura egípcia é um faraó que não podia se demonstrar fraqueza. Ele não podia voltar atrás em suas decisões, que isso poderia o quê? Comprometer a sua imagem, a sua divindade. E quando Deus enviou Moisés para ali alimentar o povo, libertar o povo de Israel, Faraó teve várias oportunidades para ceder. Mas o que aconteceu? Faraó respondeu: quem é o Senhor? Que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir. Queridos, em Êxodo capítulo 5, versos 2, eu até fiz uma parada aqui para raciocinar. O Faraó, aqui nós vemos claramente o orgulho tomado por conta. Ele disse: eu não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel ir. Queridos, ele não conhecia o Deus, aleluias, de Israel. Ele se achava autossuficiente, mesmo diante das pragas que vieram sobre o Egito. Ele preferiu sofrer, se humilhar do que se humilhar diante de Deus. Corrigindo novamente, quantas vezes nós fazemos o mesmo? Preferimos sofrer do que pedir perdão, preferimos perder do que reconhecer que erramos. Então o coração de Faraó se endurecia a cada praga, e ele viu o Egito se destruindo, mas ele não cedeu. Até que a última praga, que foi a morte do seu primogênito, finalmente fez libertar o povo. Mas ainda assim, o orgulho falou mais alto e ele decidiu persegui-los. Em Êxodo capítulo 14, versos 8, ele relata a seguinte situação: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram
afoitamente. Qual foi o fim de Faraó? Ele se afogou no Mar Vermelho. E aquele que não quis ceder, aquele que achou que nunca perderia, aquele que se achava invencível, foi tragado pelas águas. Queridos, isso não é apenas uma história antiga, é um alerta para nós. O orgulho ainda hoje, quantos estão se afundando por causa de não quererem ceder? Quantos estão dentro dos seus sentimentos, afogados dentro de um sentimento que não lhes pertence, sentimentos que adoecem, sentimentos que trazem até pragas para suas próprias ruínas, aleluias. Quantas pessoas hoje estão se afundando no seu próprio orgulho? Quantos casamentos poderiam ter sido salvos se alguém tivesse dito, me perdoa? Quantos relacionamentos familiares poderiam ser restaurados se alguém tivesse dito, eu vou ceder? O orgulho nos faz resistir a Deus, mas a humildade nos leva à presença dele. Em Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se Deus resiste aos soberbos, como alguém pode prosperar verdadeiramente longe dele, queridos? Muitas pessoas que hoje vivem depressão, solidão, dor, não estão assim porque o mundo as rejeitou, mas porque o seu próprio orgulho as isolou. É muito triste, porque o orgulho está mantendo muitas pessoas presas dentro dos seus próprios sentimentos. Faraó, ele se achava livre, poderoso, absoluto, mas o seu próprio orgulho o manteve preso em uma cadeia invisível. Quantas pessoas estão presas em cadeias invisíveis? Quantas pessoas estão presas dentro delas mesmas? E você? O orgulho tem te mantido preso? O orgulho tem te afastado de pessoas que você ama? O orgulho tem feito de você resistir à voz de Deus? Deus, ele está te dando a chance de mudar isso. Escolha ceder antes que seja tarde. Eu não gosto daquilo porque era isso, faça a sua parte. Hoje Deus está nos chamando para quebrar o orgulho dentro de nós. Então não deixe que o seu coração endureça. Ceda antes que seja tarde. Se essa palavra falou ao seu coração, ore a Deus agora e peça a Ele para quebrar todo o orgulho que impede o seu crescimento, a sua restauração, a sua salvação e também, queridos, a entrega da sua vitória. Porque no final o orgulho ele destrói, mas a humildade salva. Aleluia, que Deus possa abençoar a sua vida com toda sorte de bênção. E que palavra de bênção. Aleluia, louvado seja Deus.